Júlio Cortázar. Alguém que anda por aí. Troca de luzes. Essas quintas-feiras, ao cair a noite, quando Lemos me chamava depois do ensaio na Rádio Belgrano, e entre dois cinzanos os projetos de novas peças, ter de escutá-los com tanta vontade de sair na rua e esquecer-me do rádio-teatro por 2 ou 3 séculos. Mas Lemos era o autor da moda e me pagava bem para o pouco que eu devia fazer em seus programas. Papéis antissecundários e, em geral, antipáticos. Você tem a voz que convém, dizia Lemos amavelmente. O rádio ouvinte o ouve e o odeia. Não precisa que traia ninguém ou que mate sua mãe com estricnina. Você abre a boca e aí logo meia Argentina gostaria de rebentar sua alma a fogo lento. Não, Luciana. Exatamente no dia em que o nosso galã Jorge Fuentes, no fim de Rosas da Ignomínia, recebia 2 cestas de cartas de amor e um cordeirinho branco mandado por uma estancieira romântica das bandas de Tandil, o baixinho Maza me entregou o primeiro envelope lilás de Luciana. Acostumado ao nada, em tantas de suas formas, guardei-o no bolso antes de ir ao café. Tínhamos uma semana de descanso depois do sucesso de Rosas e o começo de Pássaro na Tormenta. E apenas no segundo martini com Juarez, Selman e Olive me veio a lembrança, a cor do envelope, e me dei conta de que não tinha lido a carta. Não quis diante deles porque esses chatos procuram assunto e um envelope lilás é uma mina de ouro. Esperei chegar ao meu apartamento, onde a gata pelo menos não prestava atenção nessas coisas. Dei-lhe seu leite e sua ração de festas. Conheci Luciana. Não preciso ver uma foto sua, dizia Luciana. Não me importo que Sintonia e Antena publiquem fotos de Miguel e Jorge Fuentes, mas nunca as suas. Não me importo porque tenho sua voz e também não me importo que digam que é antipático e vilão. Não me importo que seus papéis enganem todo mundo. Pelo contrário, porque crio a ilusão de ser só eu quem sabe a verdade. O Senhor sofre quando interpreta esses papéis. Põe o seu talento, mas eu sinto que não está aí de verdade como Miguel ou Raquelzinha Bailey. É tão diferente do príncipe cruel de Rosas da Ignomínia. Achando que odeiam o príncipe, odeiam o senhor. As pessoas confundem. Já notei com minha tia Polly e outras pessoas no ano passado, quando o senhor era Vassilis, o contrabandista assassino. Esta tarde me senti um pouco só, quis lhe dizer isto. Talvez não seja a única que lhe disse isto, e de alguma maneira desejo pelo Senhor que se saiba acompanhado, apesar de tudo, mas ao mesmo tempo gostaria de ser a única que sabe ver o outro lado dos seus papéis e da sua voz, que está certa de conhecê-lo de verdade e de admirá-lo, mais que aqueles que têm papéis fáceis. É como com Shakespeare. Nunca disse isso a ninguém, mas quando o senhor fez o papel, gostei mais de Iago do que Otelo. Não se sinta obrigado a responder. Anote meu endereço se realmente quer fazê-lo, mas se não fizer, eu me sentirei igualmente feliz por lhe haver escrito tudo isto. Caía a noite. A letra era leve e fluida. A gata adormecera depois de brincar com o envelope lilás na almofada do sofá. Desde a irreversível ausência de Bruna, não se juntava mais no meu apartamento, as conservas bastavam à gata e a mim especialmente o conhaque e o cachimbo. Nos dias de descanso, depois teria que trabalhar o papel do pássaro na tormenta. Reli a carta de Luciana sem intenção de respondê-la, porque, nesse terreno, um ator, mesmo que receba apenas uma carta cada 3 anos, estimada Luciana, respondi-lhe antes de ir ao cinema na sexta-feira à noite.
Comove-me suas palavras e esta não é uma frase de cortesia. Claro que não o era. Escrevi como se essa mulher, que imaginava antes pequenina e triste, de cabelo castanho com olhos claros, estivesse sentada aí, e eu lhe dissesse que suas palavras me comoviam. O resto saiu mais convencional, porque não achava o que lhe dizer depois da verdade. Tudo se limitava a encher o papel. 2 ou 3 frases de simpatia e gratidão. Seu amigo Tito Balcárcel. Mas havia outra verdade no pós-scripto. Alegro-me por me haver dado seu endereço. Teria sido triste não poder dizer-lhe o que eu sinto. A ninguém agrada confessá-lo. Quando não se trabalha, a gente acaba por se aborrecer um pouco, pelo menos alguém como eu. Quando o rapaz tinha muitas aventuras sentimentais, nas horas livres podia recorrer ao espinhel e quase sempre havia pesca, mas depois veio Bruna e isso durou 4 anos. Aos 35, a vida em Buenos Aires começa a desbotar-se. Parece que fica menor, pelo menos para alguém que vive só com uma gata e não é grande leitor nem amigo de caminhar muito. Não que me sinta velho, pelo contrário, antes pareceria que são os outros, as coisas mesmo que envelhecem e se deterioram. Daí talvez preferir as tardes no apartamento, ensaiar pássaros na tormenta sozinho, com a gata me olhando, vingar-me desses papéis ingratos, levando-os à perfeição, fazendo-os meus e não de Lemos, transformando as frases mais simples em um jogo de espelhos que multiplica o perigo e o fascínio do personagem. E assim, à hora de ler o papel no rádio, tudo estava previsto. Cada vírgula e cada inflexão da voz, graduando os caminhos do ódio, outra vez era um desses personagens com alguns aspectos perdoáveis, mas pouco a pouco caindo na infâmia, até um epílogo de perseguição à beira de um precipício e salto final para grande contentamento dos radiovintes. Quando entre 2 mates encontrei a carta de Luciana esquecida na estante das revistas e a reli de puro aborrecimento, aconteceu que a vi de novo. Sempre fui visual e fabrico facilmente qualquer coisa. De saída, Luciana me havia parecido antes pequenina e da minha idade, ou por aí. Sobretudo com olhos claros e transparentes. E de novo a imaginei. Voltei a vê-la assim pensativa antes de me escrever cada frase. E depois, decidindo-se. De uma coisa estava certo. Luciana não era mulher de rascunhos. Certo que havia hesitado antes de me escrever, mas depois, ouvindo-me em rosas da ignomínia, as frases lhe foram saindo. Sentia-se que a carta era espontânea e, ao mesmo tempo, talvez pelo papel lilás, dando-me a sensação de um licor que dormiu longamente em seu frasco. Até sua casa imaginei, tão só com entornar os olhos. Sua casa devia ser dessas de pátio coberto, ou pelo menos varanda com plantas. Cada vez que pensava em Luciana, via no mesmo lugar, a varanda substituindo finalmente o pátio, uma varanda fechada com clarabóias de vidros coloridos e biombos que deixavam passar a luz acinzentando-a. Luciana sentada em uma poltrona de vime e me escrevendo: o senhor é muito diferente do príncipe cruel de rosas da ignomínia. Levando a lapiseira à boca antes de continuar, ninguém sabe disso porque tem tanto talento que as pessoas o odeiam. Cabelo castanho como que envolto por uma luz de velha fotografia. Esse ar cinzento e ao mesmo tempo nítido da varanda fechada. Gostaria de ser a única que sabe ver o outro lado de seus papéis e sua voz. Na véspera do primeiro capítulo de Pássaro, precisei almoçar com Lemos e os outros. Ensaiamos algumas cenas dessas que Lemos chamava de chave e nós de cravo. Choque de temperamentos e descargas dramáticas. Raquelzinha Bailey, muito bem no papel de Josefina, a soberba garota que lentamente eu envolveria em minha consabida teia de maldades
para as quais Lemos não tinha limites. Os outros cabiam bem em seus papéis, a amaldiçoada diferença entre essa e as 18 radionovelas que já havíamos apresentado. Se me lembro do ensaio, é porque o baixinho Maza me trouxe a segunda carta de Luciana e desta vez senti vontade de lê-la em seguida e fui um instante ao banheiro enquanto Angelita e Jorge Fuentes juravam amor eterno em um baile de gimnásia e esgrima. Aqueles cenários de Lemos que desencadeavam o entusiasmo dos habitués e davam mais força às identificações psicológicas com os personagens, pelo menos segundo Lemos e Freud. Aceitei o seu simples, lindo convite para conhecê-la em uma confeitaria de Almagro. Havia o detalhe monótono do reconhecimento, ela de vermelho e eu levando o jornal dobrado em 4. Não podia ser de outro modo. E o resto era Luciana me escrevendo de novo na varanda coberta, só com a mãe ou talvez com o pai. Desde o princípio havia visto um velho com ela, em uma casa, para uma família. Maior e agora cheia de vazios, onde habitava a melancólica da mãe por outra filha morta ou ausente, porque talvez a morte passara pela casa não fazia muito. E se o senhor não quer ou não pode, eu saberei compreender. Não me cabe tomar a iniciativa, mas também sei, havia-o sublinhado, sem ênfase, que alguém como o senhor está por cima de muitas coisas. E acrescentava algo que eu não havia pensado e que me encantou. O senhor não me conhece salvo por essa outra carta, mas faz 3 anos que vivo sua vida. Sinto como é de verdade em cada personagem novo. Arranco do teatro e é sempre o mesmo para mim quando já não tem a antiface do seu papel. Perdi essa segunda carta, mas as frases eram assim, diziam isto. Lembro-me, em compensação, que guardei a primeira carta em um livro de Morávia que estava lendo. Estou certa de que continua lá na biblioteca. Se houvesse contado a Lemos, teria dado a ele uma ideia para outra peça. Óbvio que o encontro se realizava depois de algumas alternativas de suspense, então o rapaz descobria que Luciana era idêntica ao que havia imaginado, prova de como o amor antecipa-se ao amor e o olhar ao olhar. Teorias que sempre funcionavam bem na Rádio Belgrano. Luciana, porém, era uma mulher de mais de 30 anos, bem vividos. É verdade, bastante menos miúda que a mulher das cartas na varanda. E com um belo cabelo negro que vivia por conta própria quando ela mexia a cabeça. Do rosto de Luciana eu não tinha feito uma imagem precisa, salvo dos olhos claros e da tristeza. Os que agora me receberam sorrindo eram marrons, e nada triste sob o cabelo ondulante. Que gostasse de uísque me pareceu simpático. Pelo lado do Lemos, quase todos os encontros românticos começavam com chá. E com Bruna tinha sido café com leite em um vagão de trem. Não se desculpou pelo convite, e eu, que às vezes represento, porque de fundo não acredito muito em nada do que me acontece, me senti muito bem. E o uísque dessa vez não era falsificado. De fato, passamos muito bem, e foi como se nos tivessem apresentado por acaso e sem subentendidos. Como começam as boas relações em que ninguém tem nada para exibir ou dissimular? Era lógico que se falasse sobretudo de mim, porque eu era o conhecido e ela apenas 2 cartas, e Luciana. Por isso, sem parecer vaidoso, deixei que me lembrassem em tantas novelas radiofônicas. Aquela em que me matavam com torturas, a dos operários sepultados na mina, alguns outros papéis. Pouco a pouco eu ajustava seu rosto e voz, afastando-me a custo das cartas, da varanda fechada e da poltrona de vime. Antes de separar-nos, fiquei sabendo que vivia em um apartamento térreo, muito pequeno, e com sua tia Polly, que lá pelos anos 30 tocara piano em pergaminho. Também Luciana fazia seus ajustes de sempre nessas relações de cabra cega. Quase ao final disse que tinha me imaginado mais alto, cabelo crespo e olhos cinzentos.
Eu me espantei quanto ao cabelo crespo, porque em nenhum dos meus papéis tinha me sentido a mim mesmo com o cabelo crespo. Mas talvez sua ideia fosse como uma soma, um amontoado de todas as canalices e as traições das novelas de Lemos. Comentei isso de brincadeira e Luciana disse que não. Via as personagens tal qual Lemos as pintava, mas ao mesmo tempo era capaz de ignorá-las, de maravilhosamente ficar só comigo, minha voz, e sabe-se lá por quê, uma imagem de alguém mais alto, alguém com o cabelo crespo. Se Bruna ainda estivesse em minha vida, não acredito que me apaixonasse por Luciana. Sua ausência era ainda muito presente. Um buraco no ar que Luciana começou a encher, sem sabê-lo, provavelmente sem esperá-lo. Nela, ao contrário, tudo foi mais rápido. Foi passada minha voz a esse outro Tito Balcárcel, de cabelo liso, e menos personalidade que os monstros de Lemos. Todas essas operações duraram apenas um mês. Realizaram-se em 2 encontros, em cafés, um terceiro no meu apartamento. A gata aceitou o perfume e a pele de Luciana. Dormiu em seu colo. Não pareceu de acordo com o anoitecer em que, de repente, sentiu-se sobrar, em que precisou pular miando ao chão. Tia Polly foi viver em Pergaminho, como irmã. Sua missão estava cumprida e Luciana mudou-se para minha casa esta semana. Quando a ajudei a preparar suas coisas, senti falta da varanda coberta, de luz cinzenta. Sabia que não as encontraria e, apesar disso, havia algo como que uma carência, uma imperfeição. Na tarde da mudança, tia Polly me contou docemente a pequena saga da família, a infância de Luciana, o noivo, aspirado para sempre por uma oferta de frigoríficos de Chicago, o casamento com o hoteleiro da primeira junta e a ruptura 6 anos atrás, coisas que eu tinha sabido por Luciana, mas de outra maneira, como se ela não tivesse falado verdadeiramente de si mesma, agora que parecia começar a viver por conta de outro presente, do meu corpo contra o seu, os pratinhos de leite da gata, o cinema a todo momento, o amor. Lembro-me que foi mais ou menos na época de Sangue nos Espigais que pedi a Luciana que clareasse o cabelo. No princípio perguntei-lhe um capricho de ator, se quiser compro uma peruca, disse-me rindo. E a propósito, você ficaria tão bem com uma de cabelo crespo, já que o assunto é este. Mas quando insistiu uns dias depois, disse bem, afinal dava no mesmo cabelo negro ou castanho. Foi quase como se compreendesse que em mim essa mudança não tinha nada a ver com as minhas manias de ator, mas com outras coisas. Uma varanda coberta, uma poltrona de vime. Não precisei pedir outra vez. Gostei que o tivesse feito por mim e o disse muitas vezes enquanto nos amávamos, enquanto me perdia em seu cabelo e seus seios e me deixava escorregar com ela para outro longo sonho boca a boca. Talvez na manhã seguinte, ou foi antes de sair para as compras, não me lembro bem. Arranjei seu cabelo com as 2 mãos e o amarrei na nuca. Garanti que ficava melhor assim. Ela se olhou no espelho e não disse nada, embora tenha sentido que não estava de acordo e que tinha razão. Não era mulher para prender o cabelo. Impossível negar que ficava melhor quando o levava solto antes de clareá-lo, mas não lhe disse isso porque gostava de vê-la assim. Vê-la melhor que naquela tarde, quando tinha entrado pela primeira vez na confeitaria. Jamais gostei de me ouvir representando. Fazia meu trabalho e pronto. Os colegas estranhavam essa falta de vaidade que neles era tão visível. Deviam pensar, talvez com razão, que a natureza dos meus papéis não estimulava muito a lembrá-los. E por isso Lemos me olhou com as sobrancelhas levantadas quando eu lhe pedi os discos de arquivo de Rosas da Ignomínia. Me perguntou para que os queria e lhe respondi qualquer coisa. Problema de dicção que me interessava superar ou algo assim. Quando cheguei com o álbum de discos, Luciana também se surpreendeu um pouco porque eu nunca lhe falava do meu trabalho. Era ela que sempre me dava as suas impressões. Me ouvia todas as tardes com a gata no colo.
Repeti o que dissera a Lemos, mas em vez de ouvir as gravações em outro quarto, trouxe o toca-discos à sala e pedi a Luciana que ficasse um pouco comigo. Eu mesmo preparei o chá e ajeitei as luzes, para que estivesse cômoda. Por que está mudando de lugar essa luminária? Perguntou Luciana. Está bem aí. Ficava bem como objeto. Jogava, porém, uma luz crua e quente sobre o sofá onde se sentava Luciana. Era melhor que só lhe chegasse a penumbra da tarde vinda da janela, uma luz um pouco cinzenta que se misturava em seu cabelo, suas mãos ocupadas com o chá. Você me mima demais, disse Luciano. Tudo para mim e você aí, num canto. Nem sequer se senta. Claro que pus apenas algumas passagens de rosas, o tempo de 2 taças de chá e um cigarro. Fazia-me bem olhar Luciana atenta ao drama, às vezes levantando a cabeça quando reconhecia minha voz e sorrindo para mim como se não lhe importasse saber o que o miserável cunhado da pobre Carminha começava suas intrigas para ficar com a fortuna dos Parto, e que a sinistra tarefa continuaria ao longo de muitos episódios, até o inevitável triunfo do amor e da justiça segundo Lemos. No meu canto, tinha aceitado uma taça de chá a seu lado, mas depois voltara ao fundo da sala, como se dali se ouvisse melhor. Eu me sentia bem, reencontrava por um momento algo que me estivera faltando. Gostaria que tudo isso se prolongasse, que a luz do anoitecer continuasse parecendo-se a da varanda coberta. Não podia, claro, então parei o toca-discos. Saímos juntos à sacada, depois que Luciana devolveu a luminária a seu lugar, porque realmente ficava mal ali. E eu a pusera. Valeu alguma coisa ouvir-se? Perguntou, acariciando minha mão. Sim, muito. Falei de problemas de respiração, de vogais, qualquer coisa que ela aceitava com respeito. A única coisa que não lhe disse foi que nesse momento perfeito só tinha faltado a poltrona de Vime e talvez também que ela houvesse ficado triste, como alguém que olha o vazio antes de continuar o parágrafo de uma carta. Estávamos chegando ao final de Sangue nas Espigas. 3 semanas mais me dariam férias. Voltando da rádio, encontrava Luciana lendo ou brincando com a gata na poltrona que lhe dera de presente de aniversário, junto com a mesa de Vime do conjunto. Não tem nada a ver com este ambiente, dissera Luciana, meio divertida, meio perplexa. Mas se você gosta, eu também. É um lindo conjunto e tão confortável. Você se sentirá melhor nele se tiver de escrever cartas. Eu lhe disse. Sim, admitiu Luciana, justamente estou em falta com tia Polly, pobrezinha. Como de tarde havia pouca luz sob a poltrona, não acredito que tivesse notado que eu mudara a lâmpada da luminária. Acabou por colocar a mesinha e a poltrona perto da janela, para costurar ou folhear revistas. Talvez foi nesses dias de outono, ou um pouco depois, que uma tarde fiquei muito tempo a seu lado. Beijei-a longamente e lhe disse que nunca tinha amado tanto como nesse momento. Tal como a estava vendo, como gostaria de vê-la sempre. Ela não disse nada, suas mãos andavam pelo meu cabelo despenteando, sua cabeça tombou sobre meu ombro, ficou quieta, como que ausente. Por que esperar outra coisa de Luciana? Assim, ao auge do entardecer. Ela era como os envelopes lilazes, como as simples, quase tímidas frases de suas cartas. A partir de agora, que me custaria imaginar que a tinha conhecido em uma confeitaria, que seu cabelo negro solto tinha se ondulado como um látego no momento de me cumprimentar, de vencer a primeira confusão do encontro. Na memória do meu amor estava a varanda coberta, a silhueta em uma poltrona de vime, distanciando-a da imagem mais alta e vital que de manhã andava pela casa ou brincava com a gata, essa imagem que ao entardecer se transformaria uma e outra vez no que eu tinha querido, no que me fazia amá-la tanto. Dizer-lhe isto, talvez. Não tive tempo. Penso que vacilei porque preferia guardá-la assim. A plenitude era tão grande que não queria pensar em seu vago silêncio.
em uma distração que não conhecera nela antes, em uma maneira de me olhar por momentos como se procurasse algo, uma bofetada de olhar imediatamente devolvida ao próximo, a gata ou um livro. Também isso fazia parte de minha maneira de preferi-la. Era o clima melancólico da varanda coberta dos envelopes lilazes. Sei que em algum despertar na noite alta, ouvindo-a dormir junto de mim, senti que tinha chegado o tempo de dizer-lhe, de torná-la definitivamente minha, por uma aceitação total de minha lenta, teia enamorada. Não o fiz porque Luciana dormia, porque Luciana estava acordada, porque nessa terça-feira íamos ao cinema, porque procurávamos um carro para as férias, porque a vida vinha em grandes imagens antes e depois dos entardeceres em que a luz cinzenta parecia condensar sua perfeição na pausa da poltrona de Vime. Que me falasse tão pouco agora que às vezes voltasse a me olhar como que procurando alguma coisa perdida, isso tudo retardava em mim a obscura necessidade de lhe confiar a verdade, de lhe explicar afinal. O cabelo castanho, à luz da varanda. Não tive tempo. Um acaso de horários mudados me levou ao centro em um fim de manhã. Eu a vi sair de um hotel, não a reconheci. Ao reconhecê-la, não compreendia ao compreender que saía apertando o braço de um homem mais alto que eu, um homem que se inclinava um pouco para beijá-la na orelha, para esfregar o seu cabelo crespo contra o cabelo castanho de Luciana.